Deus existe? Olá a todos, bem-vindos. Este canal se propõe a apresentar uma série de argumentos não religiosos em sequência lógica e de fácil compreensão a respeito da possível existência de um Criador, pelos humanos chamado de Deus. Trata-se da exposição de um ponto de vista a qual visa confirmar se esta maneira de pensar está certa ou não. Para isso, conto com a ajuda dos que assistirem os vídeos integralmente, registrando suas opiniões ou perguntas no campo dos comentários. A maneira correta de examinar e avaliar essa série de vídeos é assistir em ordem sequencial, do primeiro ao 12º. Assistir em sequência aleatória não favorece a compreensão dos argumentos. A ordem em que esse tópico será explorado é a ordem em que os episódios devem ser assistidos para que seja tirado o melhor proveito. Essa ordem será a seguinte. Primeiro episódio. Deus existe? Por que essa pergunta deveria nos interessar? Segundo episódio. Contagem regressiva. Tempo. Terceiro, ônibus, passado. Quarto episódio, dominó. Alguém é necessário. Quinto, evidências, inteligência. Sexto, mas e daí se Deus existe? Sétimo, o manual de instruções. Oitavo, a Bíblia, a única que preenche todos os requisitos. Nono, quem é Deus? Décimo, o que Deus poderia querer de nós? 11º, existe religião verdadeira. Qual é ela? 12º e último episódio. Se Deus existe, como será o futuro? Para o proveito coletivo, eventuais dúvidas e perguntas serão comentadas em vídeos separados após o 12º episódio. De preferência, assista em tela cheia e usando fones de ouvido. Agradeço antecipadamente a todos e se alguém souber de algo melhor, espero que me conte. Nono episódio. Quem é Deus? Nos episódios anteriores, vimos a razão pela qual a existência de Deus deveria nos interessar. Analisamos argumentos que testificam a existência de um Criador poderoso e sábio. Vimos que implicações esse fato, quer queira, quer não, tem em nossa vida. Quais características e conteúdo se esperaria que um manual de instruções da parte dele devesse ter e que o único livro tido como sagrado, que preenche com perfeição todos esses requisitos, é a Bíblia. Nesse episódio, vamos conhecer melhor quem é Deus e esclarecer algumas coisas a seu respeito. Para começar, qual é uma das primeiras coisas que procuramos saber de alguém quando nos apresentamos? O nome? Pois bem, a Bíblia e a maioria dos dicionários registram que o nome do Deus da Bíblia é Jeová. Em Salmo 83:18 diz que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Isaías 42:8 diz: Eu sou Jeová, esse é o meu nome. Não dou a minha glória a nenhum outro, nem o meu louvor a imagens esculpidas. O nome próprio de Deus aparece nos manuscritos preservados das Escrituras hebraicas quase 7.000 vezes. A pronúncia correta na língua original, obviamente, não é a usada em português.
O que aconteceu foi que quando os gregos conquistaram as terras de Israel, no quarto século antes de Cristo, eles tentaram acabar com o judaísmo, mas não como Hitler tentou. Em vez disso, Alexandre o Grande se empenhou em torná-los gregos, assim como fez com os outros povos conquistados, diluindo e amenizando as diferenças entre eles, nivelando-os cultural e religiosamente ao implantar uma mesma maneira de pensar e costumes. Uma das diferenças que mais se destacava numa comparação entre os hebreus e as nações sob o domínio de Alexandre era a religião, e mais especificamente o nome pessoal do Deus que eles adoravam, o qual os judeus conheciam pelas Escrituras. Assim, os gregos tornaram obrigatório que o nome próprio de Deus não fosse mais mencionado entre os hebreus, substituindo-o por títulos diversos, como Senhor, Pai, o substantivo concreto Deus e outros. O nome pessoal do Deus das Escrituras foi revelado por Ele próprio e registrado por Moisés em Êxodo 6, 2 e 3 e capítulo 3, versículo 15, que diz: A seguir, Deus disse a Moisés: Eu sou Jeová. Eu costumava aparecer a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas com respeito ao meu nome, Jeová, não me dei a conhecer a eles. Isto é o que você deve dizer aos israelitas. Jeová, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre, e é assim que serei lembrado, de geração em geração. A menção do nome próprio de Deus continuou a ser proibida quando as terras de Israel passaram a estar sob o domínio dos romanos. Deste modo, com o passar dos séculos, por causa dessa proibição, o nome sagrado do Deus da Bíblia caiu em desuso e sua pronúncia correta foi esquecida. Mas, recentemente, em manuscritos muito antigos de sacerdotes judeus, tornou-se conhecida a pronúncia original exata do nome próprio de Deus, a qual é Jeová, nome que significa eu fui, sou e vou mostrar ser. Esses manuscritos nunca foram copiados, traduzidos ou tornados públicos, por causa da proibição do nome divino vir a se tornar de conhecimento geral e, assim, gerar diferenças e atritos entre os judeus e os povos de outras nações e culturas, os quais estavam todos sob o controle dos romanos. O nome de Deus, obviamente, não tem nada a ver com a religião das testemunhas de Jeová. Isso é um assunto deles, não de Deus, nem da Bíblia. O que eles fazem, incluindo o nome divino como garoto propaganda na denominação de sua religião, é um assunto deles. E os líderes dessa religião vão ter de prestar contas a Deus por isso. Pois em Êxodo capítulo 20, versículo 7 diz: Não use o nome de Jeová, seu Deus, em vão, pois Jeová não deixará impune aquele que usar seu nome em vão, ou de modo fútil, ou para convencer alguém de algo enganoso. Em Romanos capítulo 2 diz: Você que ensina a outros, não ensina a si mesmo. Você que prega, não furte, furta. Você que diz, não cometa adultério,
comete adultério. Você que abomina os ídolos, os rouba de templos. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus pela sua transgressão da lei? Pois o nome de Deus está sendo blasfemado entre as nações por causa de vocês, assim como está escrito. O nome pessoal do Deus Criador de todas as coisas é tão sagrado que foi a primeira coisa pela qual Jesus ensinou seus seguidores a orar, na oração conhecida como Pai Nosso. Em Mateus capítulo 6, verso 9 diz: Portanto, orem do seguinte modo: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Deus é uma pessoa, um indivíduo, não algo abstrato e esparramado por aí. E como qualquer pessoa, ele tem sentimentos, como por exemplo, amor. Em 1 João, capítulo 4 diz: Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor consiste no seguinte: não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício pelo perdão dos nossos pecados. Amados, se foi assim que Deus nos amou, então nós também temos a obrigação de amar uns aos outros. Sentir amor é algo estático, passivo. Assim, o sentimento do amor por si só não é capaz de produzir nenhum efeito. No mundo material, amor não existe. Só a prova do amor existe, pois ela é a manifestação desse sentimento na realidade material que conhecemos. Pois é nesse sentido que Deus é amor. Deus é a prova ou a demonstração absoluta do amor. Será que nós colocaríamos nosso único filho para pagar pelas dívidas de um bando de pessoas desobedientes e rebeldes? Mas foi exatamente essa imensa prova de amor por nós que Deus fez. Além de amor, Deus é ciumento e exige devoção exclusiva. Em Êxodo capítulo 20, versículo 5 diz: Não se curve diante de imagens, nem a sirva, pois eu, Jeová, seu Deus, sou um Deus que exige devoção exclusiva. Jesus lhe disse então: Vá embora, Satanás, pois está escrito: Adore a Jeová, seu Deus, e preste serviço sagrado apenas a Ele. Deus também se entristece, é perdoador e misericordioso. Jonas 4,2 diz: Jonas orou então a Jeová: Ó Jeová, era essa a minha preocupação, pois sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor leal, e que fica muito triste com a calamidade. Miqueias capítulo 7 também diz: Quem é Deus como tu, que perdoa o erro e deixa passar a transgressão? Deus não continuará irado para sempre, pois tem prazer no amor leal. Deus se enfurece com coisas prejudiciais. Em 2 Crônicas 36:16 diz: Mas eles caçoavam dos mensageiros do verdadeiro Deus,
desprezavam as suas palavras e zombavam dos seus profetas, até que o furor de Jeová veio contra o seu povo e não havia mais remédio. Deus se alegra. Em Provérbios 27:11 diz: Seja sábio, meu filho, e alegre meu coração, para que eu possa dar uma resposta àquele que me desafia, ou àquele que zomba de mim, na língua original. Esse que vive desafiando Deus, no caso, é Satanás. E para isso, ele usa a gente. Gozando, ele diz para Deus: olha lá, sua criação, que você pôs seu filho unigênito para morrer por ele. Olha lá o que ele está fazendo, escondido no escuro, ou sei lá. Deus, o Criador, detém a forma mais absoluta de conhecimento e sabedoria. Romanos 11:33 diz: Como são profundas as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus! Como são insondáveis os seus julgamentos e impenetráveis os seus caminhos! Deus é um só, é o único Deus verdadeiro e absoluto. Isaías 43:10 e 11 diz: Vocês são o servo a quem escolhi, para que vocês me conheçam e confiem em mim, e entendam que eu sou o mesmo. Antes de mim não foi formado nenhum Deus, e depois de mim continuou a não haver nenhum. Eu sou Jeová, e além de mim não há Salvador. Salmo 86, de 8 a 10 diz: Não há ninguém igual a ti entre os deuses, ó Jeová. Não há obras iguais às tuas. Todas as nações que fizeste virão e se curvarão diante de ti, ó Jeová, e darão glória ao teu nome, pois tu és grande e fazes coisas maravilhosas. Tu, somente tu, és Deus. Sendo o detentor de todo o amor, poder e sabedoria do universo, mentir é inútil para ele. Por estas razões, Deus nunca mente. Tito capítulo 1 diz: Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, em harmonia com o conhecimento exato da verdade, que se baseia numa esperança de vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu. Em Romanos capítulo 3 diz: O que acontece então? Se alguns não tiveram fé, será que a falta de fé deles anulará a fidelidade de Deus? Certamente que não. Mas seja Deus verdadeiro, embora todo homem seja mentiroso. Pelos mesmos motivos, Deus é fiel e justo. Deuteronômio 32, 3 e 4 diz: Pois declararei o nome de Jeová. Falem sobre a grandeza do nosso Deus. Perfeito é tudo o que ele faz, pois todos os seus caminhos são justos. Deus de fidelidade, que nunca é injusto, justo e reto é Ele. Romanos capítulo 2 diz: Mas, segundo a sua teimosia e o seu coração que não se arrepende, você está acumulando para si mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. E Ele retribuirá a cada um, segundo as suas obras. Deus, segundo os seus atributos de fidelidade e sabedoria, não é volúvel e nunca dá para trás.
deixando de cumprir o que diz. Malaquias, capítulo 3, versículo 6, parte A, diz: Pois eu sou Jeová, e não mudo. Também em Tiago 1,17 diz: Toda boa dádiva e todo presente perfeito vem de cima, desce do Pai das luzes celestiais, o qual não muda como sombras inconstantes. E, finalmente, uma das dúvidas mais frequentes sobre Deus. Se foi Deus que criou todas as coisas, quem criou Deus? Essa pergunta vem com uma afirmação embutida, que a torna nula ou inválida. Ela menciona Deus como Criador de todas as coisas e também como alguém que foi criado. Obviamente, se Deus foi criado, então ele não é o Deus. Aquele que o criou é o Deus Todo-Poderoso. Nesse ponto, os ingênuos continuam. Então, quem criou o Deus que criou o Deus? E a resposta continua sendo a mesma. Se o Deus que criou o outro Deus também foi criado por outro alguém, então o Deus único é esse outro alguém, e não os outros dois. Nessa altura, os sinceros e inteligentes já entenderam o que torna essa pergunta redundante e sem nexo. Mas os espertinhos ainda continuam. E quem criou o Deus que criou o Deus que criou o Deus? Mesmo que se responda essa pergunta com a mesma resposta anterior, os que não entendem ou não querem entender continuam esticando a pergunta, inserindo mais e mais deuses na história, criando um panteão de deuses com nenhum deles sendo o Deus. Como vimos nos episódios 3 e 4, é impossível que Deus não exista. E é mais impossível ainda que existam mais do que um. Por serem criações do único Deus, tudo o que já foi criado é divino. Os seres humanos, em especial, os quais foram criados à imagem e semelhança de Deus, são de natureza divina. Assim como cada um de nós carrega em si os cromossomos de seus pais, assim também cada um de nós é um reflexo da divindade do nosso Criador. Por esta razão, a Bíblia nos chama de deuses, com D minúsculo. Em Salmo 82, 6 diz: Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Em João capítulo 10, versos de 34 a 36 diz: Jesus lhes respondeu: Não está escrito na sua lei, eu disse, vocês são deuses? Se aqueles contra quem se dirigiu a palavra de Deus foram chamados de deuses, e as Escrituras não podem ser anuladas, vocês dizem a mim, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, você blasfema. Só porque eu disse, sou filho de Deus? O próprio inimigo de Deus, Satanás, é chamado de Deus. 2 Coríntios 4, 3 e 4 diz: Se, de fato, as boas novas que declaramos estão ocultas entre os que estão a caminho da destruição, entre os quais o Deus deste mundo,
cegou a mente dos descrentes, para que não penetre sobre eles a luz das gloriosas boas novas a respeito do Cristo, que é a imagem de Deus. Jesus Cristo, por ter sido a primeira e a única criação de Deus em pessoa, possui a divindade de seu Pai e por isso também é chamado de Deus. Em Apocalipse 3,14 diz: estas coisas diz o Amém, Jesus Cristo, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, ou seja, o primogênito. João capítulo 1 diz: no princípio era a palavra, Jesus Cristo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Ele estava no princípio com Deus. Nenhum homem jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Enfim, Deus é um só, Jeová. E como tudo foi criado pela vontade dele, tudo reflete a sua divindade. Desta maneira, tudo que é obra divina é por conseguinte divino, e reflete a glória e o poder dele. Da mesma forma que eu, por ter sido filho do meu Pai, minha existência remete a ele. Minha natureza é a imagem e a semelhança dele. E até meu sobrenome é o dele. Gênesis capítulo 5 diz: Adão viveu 130 anos e então se tornou pai de um filho, à sua semelhança e à sua imagem. Ele deu o nome de Sete. E assim chegamos ao fim do episódio Quem é Deus? No próximo episódio, veremos o que Deus quer de nós. E se alguém souber de algo melhor, espero que me conte. Pois o sábio muda de opinião, o tolo jamais. Até a próxima e até lá, fiquem todos bem.